Vamos falar agora sobre as questões fundiárias no Brasil. Tema polêmico, um livro escrito por um engenheiro agrimensor trata deste assunto. E ele está aqui com a gente para falar um pouquinho mais sobre isso, que é o Carlos Roberto Michelini. Muito bom dia para você, Carlos. Bom dia. Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos falar então um pouquinho do trabalho, né, dessa obra, Legitimidade da Propriedade Rural, um tema aí bem importante, ainda mais quando se fala, né, em momentos de votação do Código Florestal. Primeiro eu gostaria que você me falasse sobre agrimensor, né, profissão de agrimensor, que está faltando, na verdade, esse profissional. O que aconteceu? A agrimensura, com esse desenvolvimento, a questão do país, da regularidade, da legalidade da propriedade, houve essa lei sobre o georreferenciamento. Então, nesse momento, a procura e a necessidade de profissionais da engenharia agrimensura tornou-se assim maior, né? E acabou tendo essa dificuldade aí com poucas escolas de graduação da engenharia de agrimensura, acabou faltando profissional aí, mas acredito que a gente vai conseguindo devagarinho suprir tudo isso. E o que vocês expressam mais de fato nessa obra, né? Legitimidade da Propriedade Rural, um tema bem importante que inclusive tem o prefácio do ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. Sim, esse trabalho foi direcionado assim, com carinho para o produtor rural, para que ele tenha uma mesclagem aí da parte científica, né, da universidade, com o dia a dia da gente, no aprendizado do dia a dia. E aí traz uma linguagem assim mais simples, mais fácil de se entender e alcançar. Inclusive vocês já conseguem expressar temas aqui do Código Florestal, em questão de reserva legal. Entra-se nesse tema já ou não? Sim, é um livro de orientação. Então, entra no tema o que é um cadastro ambiental, o que é uma licença ambiental, o que é um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, e seguindo assim, falando também o que é uma reserva legal, o que é uma área de preservação permanente, uma orientação, para que ele tenha mais facilidade de entender e na busca também, no diálogo também com os profissionais dessa área ambiental também. É verdade, né, Carlos? Porque a gente percebe que é um tema que parece que o produtor, ele vivencia aquilo, mas ainda há muitas dúvidas, né, sobre o que se deve fazer, mesmo com advogados explicando, produtores de um lado, ambientalistas de outro, ainda há muito. Então, aqui explica de uma linguagem um pouco mais clara, bem precisa, assim. Sim, ela é uma linguagem simples, então isso vem ajudar o produtor, mesmo com os profissionais, não só da área tecnológica, como também facilita o entendimento na área do direito, nas partes das declaratórias e certificações de imóveis, como no caso de TR, CCIR. Então ele também tem a facilidade de trabalhar com o contador, com o administrador, facilita a linguagem, o entendimento entre os profissionais, para que ele também tenha assim uma condição de cumprir mais a parte social também da propriedade rural. Agora, qual que é o tema que os produtores rurais têm mais dúvidas? Olha, envolve bastante coisa. Hoje, essa questão ambiental está aí, né? Vota, não vota, adia uma semana, adia duas. Já é uma grande dificuldade para nós, porque nós precisamos de uma certificação ou de um cadastro para que legitime a produção. Então, aí começa a ter essas dificuldades. Nós temos as dificuldades no georreferenciamento, de que os órgãos estão deixando a desejar, aí os órgãos, né, questão estadual e federal, né, está deixando a desejar para... O que faltaria ser feito, então, nesse momento de mais importante para melhorar um pouco essa situação? Eu acredito que tudo que a gente não tem, assim, bem organizado ainda, a gente teria que trabalhar numa condição de fazer um bom trabalho e deixar um trabalho ótimo e de excelência para o futuro, sabe? Então, se a gente fizesse um bom trabalho hoje, facilitaria. Agora, estão tentando fazer um trabalho de excelência, fica difícil.
Pois é, eu já gostaria de agradecer também a participação, que inclusive foi de ontem, ao Daniel, do estado do Rio Grande do Sul, do interior lá do Rio Grande do Sul, que ele queria que a gente falasse bastante sobre o Código Florestal. Então, hoje aqui a gente está tratando também desse tema em especial para você, e continue nos acompanhando, tá bom, Daniel? Agora eu queria que você me falasse sobre, você falou do Código Florestal, então, e a gente vem mostrando aqui que está essa polêmica, né? Qual que é a sua avaliação? Ele deve ser votado, tem que ser votado agora, ou ainda tem outras prioridades? Porque o governo, temos aí grandes eventos esportivos, sabemos, Copa do Mundo e etc, e está aí a prioridade do governo de votar a lei da Copa, eles dizem que tem outras prioridades. Qual que é a sua avaliação? Porque o alimento tem que ter sempre também, né? Tem que ter, né? Não podemos esquecer a questão social, né? O interesse de todos, mas há necessidade, sim, de se ter um cuidado melhor e uma atenção em cima disso. O problema é que o país é grande, né? E a gente não dá para, num trabalho só, ver as particularidades de cada estado, de cada região. Então, a gente tem que tentar trabalhar de uma maneira que possa o estado também seguir a sua... forçar um pouco mais ou flexibilizar um pouco mais cada condição. Então, esse entendimento é que é difícil. Esse equilíbrio, na verdade, né? Um que ajuda as duas partes, mas na verdade a gente sabe que sempre alguns vão sair satisfeitos, outros não, e enfim, assim que é a democracia, de fato. No Sul tem uma condição de preservação permanente, né? E às vezes em outras regiões tem outra condição, então fica difícil. Ok, então, Carlos, muito obrigada por sua entrevista, até uma próxima oportunidade, e só para a gente lembrar que esse livro vai estar hoje também no nosso brinde semanal aqui do Bom Dia Campo. Um ótimo dia para o senhor. Obrigado.